Olá, chegamos hoje no dia 34 desses 40 dias intencionais. Minha oração é que você continue buscando essa intencionalidade e sendo de fato intencional. Nós temos vivido tantos testemunhos, tantos momentos maravilhosos e que isso não acabe. Nós estamos aí nessa reta final, já dia 34, caminhando para a última semana, né, dos nossos 40 dias intencionais, mas que você continue buscando ao Senhor em nome de Jesus. Hoje, dia 34, o título do nosso devocional é Perseverança, a marca de um discipulador. Perseverança, a marca de um discipulador. E nós somos discípulos que geram discípulos, por isso somos discipuladores. Nós cremos e somos intencionais nessa busca de que cada relacionamento intencional que nós temos, cada alvo de oração, cada pessoa que nós estamos investindo, intencionalmente evangelizando, buscando alcançar para Jesus, nós não apenas geraremos discípulos de Jesus, mas discipuladores, homens e mulheres que, ao serem alcançados por Jesus, vão alcançar pessoas para Jesus. Então, que nós possamos seguir perseverando, né? Como o título de hoje, perseverança é uma marca dos discípulos de Jesus. Em 1 João, no capítulo 5, hoje no verso 4, a palavra de Deus diz o seguinte: o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Isso é maravilhoso, que isso enche o teu coração no dia de hoje, em nome de Jesus, que a gente possa entender que aquele que é nascido de Deus, eu e você, novas criaturas, nascidas agora no Senhor, no novo nascimento, como o próprio Cristo fala, né, para Nicodemos: não se espante, não se assuste se eu falar, é necessário nascer de novo. E agora nós nascemos de Deus, e quem nasce de Deus vence o mundo, não pela nossa intencionalidade, não pela nossa força, mas pelo poder de Deus que habita em nós, o Espírito Santo, a presença de Deus em nós, e nós somos vitoriosos. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai nos lembrar que nós somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou, ou seja, através do sacrifício, através da pessoa de Jesus Cristo, nós somos agora mais do que vencedores. Por quê? Porque nós usufruímos não de uma vitória nossa, senão nós seríamos vencedores, mas nós somos mais do que vencedores porque podemos viver a partir da vitória de Cristo na cruz. A vitória sobre a morte, a vitória sobre o pecado, e a partir da vitória de Cristo que nós nos tornamos vencedores e mais do que vencedores na pessoa de Jesus. O que 1 João aqui vai nos reforçar, vai dizer para nós é que essa é a vitória que vence o mundo, é a nossa fé. Nós não nos movemos pelo que vemos, nós nos movemos pela fé. Domingo agora preguei na igreja em Atos 12, onde a gente vê a igreja estava orando, a igreja estava intercedendo pela soltura de Pedro, mas existe uma serva que estava ali naquela casa ouvindo as orações, talvez participando das orações, e a Bíblia vai nos dizer que Pedro chega, bate a porta, e ela, só de ouvir a voz de Pedro, antes mesmo de abrir a porta, porque ela sequer abre a porta, ela volta correndo para anunciar para aqueles que estavam orando, ela diz: Pedro está aqui, Pedro está aqui. Ou seja, eu creio que o Senhor respondeu às nossas orações. E essa não era a expectativa daqueles irmãos que oravam, porque disseram que ela estava louca, enfim. Nós ministramos sobre isso no domingo agora. Então quero te encorajar que essa vitória que vence o mundo é a nossa fé. Caminhe pela fé. Com os seus relacionamentos intencionais, haja, faça a sua parte, mas creia que mais do que você fazer alguma coisa, é o que o Senhor pode fazer na vida dessas pessoas. Talvez, né, a gente está falando aqui de perseverança, então talvez você já esteja, mas já estão 34 dias insistindo, orando por essa pessoa. Ei, continua, creia no poder de Deus. A nossa fé não tem a ver com a nossa medida da nossa expectativa, mas tem a ver com o caráter de Deus, no crer que Ele pode fazer infinitamente mais, no crer que Ele é poderoso para fazer e depender do agir de Deus. Creia, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Falando de perseverança, o Senhor Jesus conta algumas histórias, no Evangelho de Lucas é relatada algumas dessas histórias, ou são relatadas algumas dessas histórias, e o autor do livro, né, traz para nós, em Lucas capítulo 11, a partir do verso 5, nós temos uma história de um vizinho que incomodou o outro. A Bíblia vai dizer que um vizinho vai à meia-noite bater lá insistentemente na porta do vizinho,
para dizer, olha, chegou visita lá em casa e eu estou precisando de pão. Já pensou alguém chegar na porta da tua casa porque na verdade chegou visita na casa dela, daquela outra pessoa, e você tem que abrir a porta da sua casa? E lembre-se que naquela época as casas não são como são hoje, obviamente, então era tudo muito escuro, fazia barulho, havia a acomodação da família ali, ou seja, acordar à meia-noite para atender a porta era acordar praticamente a família toda. E aquele vizinho está lá insistentemente batendo. E o Senhor Jesus usa essa história para dizer que nós precisamos na nossa oração ser perseverantes, insistentes. O Senhor Jesus, em Lucas 18, o autor nos lembra disso, conta uma outra história. E a história que o Senhor Jesus conta é de uma viúva. Agora, uma viúva que ela apresenta seu caso ao juiz. E ela é a viúva insistente, persistente, porque ela vai o tempo todo naquele juiz e diz: julga minha causa, julga minha causa, julga minha causa, traga uma solução, traga uma resposta à minha demanda. E ela tem o seu caso resolvido porque ela era uma viúva perseverante. A intenção de Jesus, diz o autor ao nos contar essa parábola, é que a prática da oração é para ser vivida no dia a dia, não de forma restrita a horários, a lugares. Jesus nos chama a atenção para sermos perseverantes. A atitude dessa viúva serve de modelo para a nossa vida de oração. Então nós estamos falando de perseverança como a marca do discipulador. Nós somos perseverantes não apenas insistindo na vida dessas pessoas, mas nós somos perseverantes em oração, no lugar de dependência. Ei, talvez agora fugindo um pouco dos relacionamentos intencionais, talvez tenham áreas na tua vida que você já está cansado de orar ou até já esqueceu de orar por essas coisas. Volta a orar. Volta hoje a orar por situações, porque eu e você somos chamados a insistir em oração, a perseverar, a colocar o nosso clamor diante do Senhor, como aquele vizinho, como aquela viúva. Mas há uma postura também na nossa perseverança, e o Senhor nos lembra disso também em Lucas 19. Em Lucas 18, a partir do verso 9, o Senhor Jesus conta uma história de um fariseu e um publicano. O fariseu é aquele que se achava bom demais, o cumpridor da lei, aquele que achava ser merecedor, né, das bênçãos do Senhor pelo fazer dele. O publicano, então, é aquele que já não se via digno de sequer orar. E a Bíblia diz que ele sequer olhava para o alto porque disse: Senhor, eu não sou digno. E a Bíblia diz então que ao final daquela oração, o fariseu que se achava bom demais não tem sua oração respondida, não tem um relacionamento estabelecido com o Senhor. Mas o publicano sim. O publicano que dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, eu sou um pecador. A Bíblia diz que ele voltou para casa justificado. O Senhor Jesus então diz que quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Essa nossa postura de perseverança não é a postura de um menino mimado, de uma pessoa mimada que quer faz a minha vontade, senão não sai aqui do seu pé. É uma postura humilde. Senhor, eu me rendo ao Senhor. Insistentemente eu estou dizendo: seja feita a tua vontade. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. Essa é a nossa postura até que compreendamos, até que vemos, né, possamos ver a resposta do Senhor para as nossas causas, como ministrei no domingo, quando o Senhor responde, qual é a nossa resposta? A resposta do Senhor. Ore pelos seus RIs, ore como um vizinho inoportuno, ore como uma viúva perseverante, ore como um pecador dependente de Deus. Indo então para a intencionalidade na prática, mais uma vez somos lembrados a insistir, a persistir em oração. Insista, olhe o seu cartão sementes, olhe as pessoas que você tem já colocado em oração, coloque em oração, persevere em oração. Mas uma segunda intencionalidade na prática para hoje é eu e você fazermos uma lista de temas na nossa vida que precisam ser reforçados em oração. Coisas que eu e você precisamos continuar perseverando em oração. Faz aí, anota, faz aí no teu caderninho de oração, ou num bloco de notas, ou no quadro aí do teu escritório, em algum lugar, num bloco de notas do celular, mas faz essa lista com temas que você quer colocar diante de Deus, que a todo momento você olha e você vai colocar em oração. Com perseverança, com insistência, com arrependimento, com humildade, com quebrantamento. Mas a qualquer hora do dia, você vai olhar e vai dizer: Senhor, eu entrego essa causa, eu oro por isso. E você se prostra e se coloca diante do Senhor na intencionalidade, na prática.
Vamos terminar então orando. Não tem nada melhor do que a gente poder colocar então nossa vida diante do Senhor. Pai, nós falamos agora, meu Deus, como aquele publicano, Pai. Deus, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha misericórdia de mim, Pai. Sem o Senhor, Pai, nós não temos o que fazer, nem para onde ir, Pai. Precisamos permanecer em Ti. Nossa perseverança, Pai, não é uma insistência tola, Pai, como crianças mimadas, mas é uma perseverança dizendo, Senhor, sem Ti não há saída, sem Ti não há solução, sem Ti não há vida, sem Ti, Pai, tudo perde o valor, tudo perde o sentido, é só no Senhor, Pai. Sem Ti não há frutos, Pai. Sem Ti não há evangelismo, sem Ti não há relacionamentos intencionais, sem Ti não há 40 dias intencionais. Sem o Senhor não há nada, Pai. Ah, Senhor, aleluia, Jesus. Em nome do Senhor Jesus, derrama o Teu Espírito sobre nós no dia de hoje, Pai. Enche-nos de Ti para a glória do Teu nome. Oh, Senhor, vai agora em cada irmão, em cada irmã e enche com o Teu Espírito para que haja perseverança, que seja a Tua voz dizendo persevere. A perseverança é uma marca dos filhos de Deus. Continue, Pai, que a Tua voz brade nos corações e que nós possamos na prática, Pai, voltar todas as áreas, todos os assuntos da nossa vida ao Senhor em oração, em nome do Senhor Jesus. Amém, 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 glória a Deus, que você seja cheio do Espírito Santo de Deus, estou aqui muito feliz com o Senhor e que Ele enche o teu coração em nome de Jesus.